Agora sim, fazer a conexão com o nosso repórter Bruno Pinheiro, em Brasília, capital federal. Segue ao vivo, monitorando a situação, né, Bruno? Queria que você trouxesse as informações, inclusive há pouco, a operação na casa de Jair Bolsonaro, busca e apreensão para o recolhimento, a apreensão dos telefones celulares, não foi isso? Exatamente, o que já foi quase um cheque, na verdade, ou seja, analisando em loco se o ex-presidente estava cumprindo uma decisão cautelar, que é de chegar em casa às 7 da noite. Essa operação finalizou por volta das 6h08, 6h10 aproximadamente. Conversei com um auxiliar do ex-presidente que estava na residência, inclusive durante a chegada dos agentes da Polícia Federal neste condomínio aqui na capital federal, e diferentemente de outras operações que os agentes ficam circulando, abre uma gaveta, abre um armário, olha os carros, né? Entra no banheiro, como foi essa última operação. Esta vez não, eles já estavam certo do que iria acontecer, que era levar o documento, já oficializando essa prisão domiciliar, e também o único que eles iriam levar era justamente o aparelho celular do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. É importante ressaltar que quando teve essa última operação, esse aparelho foi recolhido. Mas o que aconteceu? O ex-presidente conseguiu um outro chip, continuou com o mesmo número de aparelho celular, mas num aparelho novo. Então, com esse novo chip, ele ainda conseguia fazer ligações, conversas, listas, que sempre o ex-presidente envia avisos para a oposição, para os parlamentares, assim como ele já fazia quando estava na presidência da República, inclusive uma lista de transmissão que compartilhava essas informações. Ontem, durante essas manifestações, essas imagens, essas fotos, essas imagens foram compartilhadas através de um assessor que fica numa espécie de um ajudante de ordens do ex-presidente, fica ao lado lá na residência, à noite, durante o dia, em viagens também, e essas informações eram compartilhadas do ex-presidente tomando um sol ali, com a tornozeleira exposta, e nessa videochamada. O que aconteceu? Rapidamente já volto com vocês no estúdio. Essas chamadas aconteceram tanto em São Paulo, Rio de Janeiro e em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Lá foi o deputado Gilberto Catani, quem fez essa ligação. Eu conversei até agora há pouco com outro aliado do ex-presidente, disse, ainda bem que não foi eu que liguei, porque senão tinha até o receio de ser inserido nesse inquérito novamente, também junto, ou seja, aumentar esse inquérito de quem ligou. E aí eu conversava agora com o nome do governo, o deputado Rogério Correia, que me disse o seguinte, que está entrando agora no Supremo Tribunal Federal, requerendo o seguinte, que haja também uma decisão para Nicolas Ferreira, porque foi Nicolas Ferreira quem articulou essa ligação com Eduardo Bolsonaro e com Jair Bolsonaro. Então, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, espera também uma decisão que tenha uma responsabilização para Nicolas Ferreira, que foi o autor dessa ligação ou desse vídeo que acabou repercutindo, levando essa fala do ex-presidente. Agora, Bruno, você mencionou esses dois episódios que nós, inclusive, trouxemos aqui. Esse vídeo em que Jair Bolsonaro está na sua casa, ele está de bermuda e camiseta amarela do Brasil, com a tornozeleira eletrônica. Em dado momento, ele na parte de fora, ao lado da piscina, nessa ligação de vídeo, né? Ele interagindo ali com o deputado Nicolas Ferreira. Esse é um episódio. E aí tem aquela postagem de Flávio Bolsonaro, que foi um vídeo, uma saudação de Jair Bolsonaro para aqueles participantes do evento no Rio de Janeiro. Só que, no despacho do ministro Moraes, ele diz o seguinte: Jair Bolsonaro teria utilizado as redes sociais de aliados, inclusive dos filhos, para divulgar mensagens de claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Ficou claro para você, com essa informação do ministro Moraes no despacho dele, de qual postagem ele se refere? Olha, o que diz é justamente essa ligação de Flávio Bolsonaro, que tem uma conversa ali hoje. Eu conversava hoje na hora do almoço com o senador Flávio e ele me disse que ele excluiu porque os advogados já estavam com esse sentimento, já estavam com uma incerteza sobre essa imagem compartilhada, porque eles acham que essa foi uma voz de Jair Bolsonaro, foi um espaço para retransmitir essa mensagem. Então, o que aconteceu até hoje de manhã, esse vídeo ainda estava no ar,
mas os advogados orientaram o filho, o senador Flávio, a retirar do ar por conta do entendimento do ministro, que tinha a chance do ministro entender que não estava respeitando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, esta decisão longa, na verdade, eu li um pouco deste documento, vem com várias amarrações. E aí, repito, auxiliares do STF diz o seguinte: olha, o ministro não quer deixar nada solto, ele quer amarrar muito bem todas as decisões envolvendo o ex-presidente. Então vem com imagens, recortes de vídeos, documentos, com aspas, com entrevistas de Eduardo Bolsonaro, ainda que nos Estados Unidos, justificando tudo que o ministro está indicando, está sendo aplicado de medida cautelar. E agora, uma informação que acaba de me chegar ali de uma fonte do STF é que o seguinte: o ex-presidente não será levado para o IML. Como é uma prisão domiciliar, não é necessário fazer esse exame do corpo de delito. Ou seja, Jair Bolsonaro não vai sair da sua residência para ir até o IML e voltar para esta prisão domiciliar, viu, Caniato? Agora, Bruno, você acompanha o dia a dia de Jair Bolsonaro e, naturalmente, antes da determinação dessa domiciliar, ele tinha um dia a dia bem movimentado, né? Ele ia todos os dias ao escritório do PL, fazia reuniões, sempre em contato com as lideranças do partido. Agora, a partir da decretação dessa domiciliar, ele está proibido de receber visitas, salvo por familiares próximos e também advogados. Geralmente, quem eram as pessoas que tratavam sobre as questões, claro, políticas, as articulações no PL, assim? Jair Bolsonaro agora está impossibilitado de realizar uma atividade que era diária, né? Não poderá falar com Valdemar Costa Neto, com várias outras pessoas. Quem está impedido de visitar Jair Bolsonaro? Isso mexe no quê? No dia a dia dele? Em um outro episódio ficou o senador Flávio. Era o senador Flávio que levava essa informação, conversava com Valdemar, depois levava para Jair Bolsonaro, fazia essa interlocução entre os dois, já que eles não tinham esse encontro, né? Então, essa rotina do ex-presidente é muito normal, receber aliados. A gente viu imagens recentes, o senador Ciro Nogueira esteve lá, os filhos, ontem mesmo o senador Flávio com as filhas esteve na casa do ex-presidente. Então, a gente vê que esses aliados sempre que estão aqui vão visitá-lo. Hoje de manhã, o que fez o ex-presidente? Ele foi num salão de cabeleireiro, fez um corte de cabelo e depois foi até uma casa lotérica fazer um jogo. Essa foi a rotina de Bolsonaro de manhã, já que ele ficava em casa somente aos finais de semana. Então, esse expediente na sede do PL é justamente para ficar com esse olhar para os estados, para a legenda, para fazer um vídeo, já articulações da campanha eleitoral, quem vai disputar e quem não vai. Essa era a rotina. E lá na residência, somente quem é mais íntimo, na verdade, acabava indo visitar. E aí a gente vê agora que somente autorizações. E aí já começa esse receio. De que forma chegar ao Supremo Tribunal Federal para falar: eu quero visitar Jair Bolsonaro? Porque será levado em conta qual é a ligação dessa pessoa, deste senador ou deste deputado, se ele não responde ao inquérito também no Supremo Tribunal Federal, se não está no radar dos ministros em relação a qualquer situação. Então, isso tudo haverá um certo filtro, uma análise do ministro relator de quem estará autorizado ir à casa de Jair Bolsonaro. Agora, é claro, a casa de Michele, ela recebe os amigos, as amigas, ela também é uma liderança dentro do PL que tem essa possibilidade de receber. Em um outro momento, Jair Bolsonaro ainda estava em uma outra residência no mesmo condomínio, ele reclamava que tinha uma ligação direta, era uma única sala e as pessoas iriam visitar a sua esposa e ele tinha um contato direto, a casa não era muito grande. Agora está numa outra casa, é um espaço muito maior, a gente viu naquelas imagens, né? Então, isso tudo para tentar evitar qualquer tipo de visita. Pois é. Agora, Bruno, eu sei que você continua monitorando, recebendo as informações. O Bruno mora em Brasília, tem muitos contatos. Vou pedir, por gentileza, Bruno, que você continue com a gente. Naturalmente, você vai recebendo as informações, mas compartilha aqui com a gente, ao vivo, nos Pingos nos Is. Deixa eu só passar a palavra para o Dávila, que é preciso, né, Dávila, compreender a dinâmica da política, sempre muito específica quando a gente trata de uma liderança que não tem a possibilidade de exercer esse seu papel. E aí não quer dizer que ele deixará de ser o líder, mas assim, muitos impeditivos e você acaba colocando uma grande burocracia. Poxa,
Para entender o que Jair Bolsonaro acha sobre determinada coisa, tem que mandar uma pessoa lá na casa conversar com a Michelle, aí a Michelle, horas depois, vai perguntar para o presidente. Você entende? Você cria uma burocracia enorme simplesmente para perguntar: você acha que a gente deve fazer aquilo? A resposta seria simples. Isso mexe com a dinâmica do PL, do Partido Liberal, as estratégias políticas que vinham sendo determinadas e tocadas por Jair Bolsonaro meses antes do processo eleitoral, Dávila? Canhoto, já havia mexido no passado, quando essa proibição ocorreu do impedimento da conversa do ex-presidente Bolsonaro com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Então, só ali foi na época das eleições municipais, ou seja, a principal liderança tinha que ter pombo-correio para falar com o chefe do partido em torno da definição de candidaturas. E esse constrangimento agora volta a ocorrer com essas medidas cautelares. O fato é importante saber o que vai acontecer após o julgamento, né? Nós entendemos que esse julgamento deve ocorrer aí até o fim de agosto, no máximo começo de setembro. De fato, o presidente do Supremo, Barroso, quer concluir, provavelmente na sua gestão, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. E aí, qual vai ser a sentença proferida, né? Na verdade, é o seguinte: o que passa é que há hoje uma movimentação para tirar uma das principais figuras da direita de qualquer tipo de articulação política para 2026. O que vai passar uma imagem muito negativa para o restante da população, porque não é só silenciar o presidente, é praticamente afastá-lo e tirá-lo completamente das articulações políticas para 2026, porque essa história de pombo-correio tem um limite, mas você não consegue tirar o pulso da hora, principalmente na hora que vai começar a montar os palanques regionais que são tão importantes. Não é só a presidência da República, né? Como nós sempre lembramos aqui a nossa audiência, nós temos eleições para governadores, senadores, deputados federais e estaduais, ou seja, é uma eleição geral que nós temos em 2026. E tudo isso tem que ter a negociação aí com a principal figura do partido, a principal liderança do partido e o presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Então, isso vai ser um problema. Agora, você sabe que às vezes, Canhoto, a ficção explica melhor a realidade. Eu me recordo de um filme clássico que vale a pena ser assistido nesse momento para entender o Brasil. É um filme do Costa Gravas, de 1974 ou 75, não me lembro, que chamava Sessão Especial de Justiça. Esse filme era o seguinte: no tempo da França ocupada pelos nazistas, um oficial nazista é assassinado e eles obrigam o tribunal a realizar uma sessão especial de justiça para condenar 6 pessoas, e eles já escolheram quem eram as 6 pessoas que iam ser condenadas. Precisava ter judeu, precisava ter comunista, precisava ter lá... Então, era todo um julgamento, uma farsa, né? Reuniam ali os juízes e que tinham que condenar aquelas pessoas que já estavam previamente determinadas pelo regime nazista, naquela época ocupando. E é muito interessante a dinâmica do filme, porque alguns juízes recusam a participar da farsa e se afastam, e outros topam participar da farsa e fazem o julgamento. O Brasil está vivendo uma coisa parecida. A Sessão Especial de Justiça. Se o Costa Gravas estivesse vivo hoje, ele estaria aqui fazendo um filme da versão assim, como é que é uma Sessão Especial de Justiça numa democracia, ou numa pretensa democracia. Então, mostra qual é a maneira como você utiliza os recursos, os mecanismos do Estado Democrático de Direito para endossar decisões arbitrárias e ditatoriais. É isso. É isso que passa cada vez mais. Por isso, o nosso apelo constante aqui para a reação das instituições e do próprio Supremo para conter esta avalanche de decisões monocráticas e arbitrárias que vem ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, desgastando a credibilidade da democracia, do respeito à liberdade individual, do respeito ao devido processo legal, e isso tudo, Canhoto, só alimenta rancor, ressentimento e, pior, sonho com regimes arbitrários para tentar consertar a democracia. Tudo isso é péssimo
num Brasil que precisa de normalidade, estabilidade e respeito às regras do jogo democrático. Pois é, o Dávila menciona um movimento para conter possíveis exageros e abusos. E lá atrás, Kriegner, o Dávila falava na necessidade de uma autocontenção dos poderes, né? Bom, isso não está acontecendo, pelo menos essa é a percepção da maior parte da população. Diante disso, qual é o papel do Congresso Nacional, especialmente dos Senados? É possível apostar numa reviravolta, Kriegner? É necessário, é uma das poucas esperanças que a gente pode ter ainda dos caminhos que nós devemos seguir, Caniato. O Senado Federal tem a responsabilidade constitucional de acompanhar, sim, as decisões e como também se fazem os trâmites dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do STF. A gente não pode se esquecer disso. A razão pela qual não existe hoje um processo de investigação, eu não diria nem de impeachment, mas para iniciar esse processo de investigação de qualquer que seja o ministro da Suprema Corte, porque denúncias não faltam contra muitos ali dentro, a razão pela qual é uma razão política, é a razão que explica o porquê que não acontece, é porque talvez alguns ali estejam com dívidas demais na casa do lado, outros tenham medo de uma represália ou coisa do tipo, ou seja, não é uma razão técnica, muito menos uma razão jurídica, é uma razão política, estão devendo e não querem ter a mira aí colocada sobre as suas costas. Então é por essa razão que não passam e não dão sequência nesse sentido, mas precisam. Chegou um momento, Caniato, que nós estamos tratando com tamanhos abusos e tamanhos avanços em cima de decisões, leis e também da interpretação, entre aspas, aí do que é o texto constitucional, que não se pode mais travar naquilo que é possível, naquilo que é viável, naquilo que vai dar certo. Antigamente as pessoas falavam, né? Mas uma interferência ou um processo aí via Senado não vai dar certo. Mas fazer por esse lado também não vai dar certo. Neste momento de extremos, tudo aquilo que é constitucional, tudo aquilo que é legal, todas as avenidas possíveis dentro da Constituição precisam ser estudadas, não só se vão dar certo ou não, elas precisam ser consideradas porque neste momento o que está em jogo é a liberdade do povo brasileiro. O Dávila trouxe muito bem aqui a questão de vamos tirar o nome do caso, vamos tirar, não é só contra o Jair Bolsonaro, vamos olhar para isso sobre as decisões que estão sendo tomadas contra uma liderança e contra um cidadão brasileiro. Nesse sentido, nós precisamos ter esse sangue frio também de entender, tá bom, é a nossa liberdade que está em jogo, são os nossos direitos inalienáveis que estão em jogo e aquilo que a Constituição também garante para nós, ou seja, nós estamos dispostos a simplesmente para fazer vista grossa diante disso por conta de uma preferência política A, B ou C? Se não, nós precisamos estudar todas as medidas e precisamos investir nisso. Então, os senadores precisam tomar um posicionamento. Os senadores têm que ter um entendimento daquilo que é possível, daquilo que cabe ao seu papel constitucional de fazer e precisam iniciar processos de investigação. A conclusão vai ser aquela que a investigação conduzir. Agora, a investigação precisa ser feita e isso não pode mais tardar, Caniato, porque a população já não está mais acreditando nas vias constitucionais, não está mais acreditando naquilo que pode ser feito, justamente por tamanha interferência por parte do Poder Judiciário. Pois é, apesar desse posicionamento contundente do Kriegner, é grande a chance das pessoas se frustrarem com a avaliação dos senadores a respeito desses supostos abusos que vêm sendo cometidos pela justiça brasileira, Beraldo? Caniato, nós vivemos um Brasil hoje em que, de um lado, um ministro se sente à vontade para ir a um estádio de futebol e dar o dedo do meio para aqueles que o criticam. Mas imaginemos o que aconteceria com os críticos se alguém, diante dele, fizesse o mesmo gesto. Então, há claramente um desequilíbrio hoje no Brasil. As pessoas que estão em cargo de poder não estão conduzindo os seus atos e as suas atitudes conforme aquilo que a Constituição prevê para que elas façam. No caso do Senado, o pecado não vem da ação, mas da omissão, porque é papel do Senado Federal
fiscalizar a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que inclusive chegam ao Supremo a partir de uma sabatina, deveria ser uma sabatina, e então o candidato é submetido a voto de todos os senadores. Há muito tempo, esse processo de confirmação da indicação dos ministros do Supremo se tornou um teatro. E esse teatro se dá em razão do medo, da preocupação, daquilo que os senadores acham que tem a perder. E ser senador no Brasil é uma bênção para aqueles que são sem vergonha e pode ser muito conveniente para aqueles que estão ali sem saber muito o que fazer com o mandato de senador. O senador, durante os 8 anos de mandato, ele recebe mais de 600 milhões de reais em emendas parlamentares para ele indicar. Imagina, mais de R$500 bilhão passa pelas mãos de cada um dos senadores. O senador que relativiza o que é ser honesto, ele sai do mandato multimilionário. Então, quando ele olha para o cenário, vou à guerra, vou lutar pelo meu país e pagar as consequências dessa luta, mas com a certeza de que vou dormir tranquilo, com o meu dever cumprido, ou vou ficar aqui nesse meu gabinete maravilhoso, cheio de assessores, podendo combinar como é que eu vou gastar essas centenas de milhões de reais em emendas parlamentares, influenciando um pouquinho aqui, outro acolá, fazendo os acordos, participando daquele. Então, Caniato, para você fazer o trabalho que o Senado precisa fazer, tem que ter um amor muito verdadeiro pelo Brasil. E aí nós observamos o que aconteceu com esses senadores que lá chegaram, a partir do apoio que receberam, e exclusivamente a partir do apoio que receberam de Jair Bolsonaro. Cadê o astronauta? Vamos olhar para cima, está lá no mundo da Lua. Foi de nave espacial para Washington, colocar sua bermudinha e fazer encenação, que estava lá negociando as tarifas. Cadê os outros tantos senadores que foram lá para honrar o voto daqueles que acreditaram que eles fariam a diferença? Estão gravando vídeo para a internet, mas cadê a ação? Ah, mas somos minoria. São minoria, mas apoiaram Davi Alcolumbre para a presidência do Senado? Ah, não, mas fizemos isso porque a gente ia ter lugar especial nas comissões. Qual é a diferença que o lugar especial nas comissões está fazendo hoje? Aliás, qual é a diferença que a primeira vice-presidência da Câmara, que coube ao PL, está fazendo hoje? Absolutamente nenhuma. Estão marcados pela covardia, estão marcados pela encenação, estão marcados pela responsabilidade solidária por estarmos vivendo no país que aqui estamos. Então, Caniato, o Senado está muitos quilômetros distante de exercer o papel que deveria exercer. Mas faço uma ressalva para terminar. Em 2026, renovaremos 2/3 do Senado Federal. Caberá aos eleitores fazer o seu trabalho.